fogueira, lamber colher do bolo, encontrar moeda no bolso. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudade! Como sempre, começamos então com a música Pequenas Alegrias da Marcela Thaís. Seríamos felizes todos os dias. Oi, Norma, cantasse as pequenas alegrias. Seríamos felizes todos os dias. Como sempre, então, né? Começamos com essa música maravilhosa que diz o quê? Que se nós prestarmos atenção, a gente consegue ser feliz com as pequenas coisas. Então, vamos lá. É o seguinte, gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu vou desligar aqui o som pra gente conversar melhor, tá? Então, assim, hoje a gente vai conversar como nós devemos agir quando a criança revelação espontânea, quando a criança, ela que quis falar que está passando por um abuso. Se chama revelação espontânea de abuso. Como nós devemos agir? Como que um professor na escola, como que ONGs, como que nós podemos fazer essa primeira acolhida à criança? Então não é novidade, né, que abuso sexual está acontecendo, acontece, sempre aconteceu demais em crianças e adolescentes. E muitas vezes acontece da criança guardar esse segredo para o resto da sua vida, trazendo muitos malefícios. Então, quando a criança se sente segura para contar para alguém, e se esse alguém é tu, é você, como que é que deve agir, certo? Como? Se tá no meio das crianças. Então, esse papo é para escolas, é para toda instituição que recebe, que trabalha com crianças, né? Então, assim, ó, primeira coisa que nós devemos fazer, tá? É ficar calmos. Ah, mas como ficar calmos, né? Ficar calmo, como é que eu vou ficar calma diante de uma situação dessa? É possível, sabe como que é possível? Se a gente se prepara para receber, para como a gente deve agir, como a gente deve agir para acolher melhor essa criança, porque dependendo dessa primeira acolhida, pode ser que ela nunca mais volte a falar sobre isso. Então, aconteceu lá na escola, as crianças brincando, certo? E lembrei agora que a Andréia do Espaço de Proteção, que é onde assim a gente faz cursos, enfim, ela comentou que uma criança falou junto com as outras crianças, disse assim, ela comentou assim, e a única coisa que eu não gosto é quando eu tenho que ficar em cima do pipi do namorado da minha mãe. Olha a situação, né, gente? Então, o que fazer nessa hora? Vocês estão ali com as crianças e o que fazer nesse momento, certo? Jamais, algo que jamais deve acontecer. Por exemplo, a fulana, Mariazinha que falou isso. Mariazinha, vem cá, vamos para a direção. Jamais fazer isso. O que deve? Ficar calmo, respira e pega a criança e tenta assim, conversar com ela reservadamente. Não significa que tenha que ficar trancada numa sala de aula, numa sala só vocês e a criança, não é isso. Mas tenta ficar com que a criança possa falar só para ti aquilo, certo? E observação, o ideal é não deixar a porta aberta, não deixar, sempre ter alguém assim, olhando mesmo de longe. Por quê? Porque essa criança pode começar a chorar, porque é para prevenir possíveis distorções,
tá? Para proteção daquele que vai acolher. Então a primeira coisa é ficar calmo, né? Conversa com ela, Mariazinha, vem cá, eu tô aqui para te escutar, tá? E pode falar o que tu quiser e deixar a criança falar o que ela quiser, da maneira que ela quiser, o tempo que ela quiser. Oi, Gelminha! Olha ali, meu cunhado tá ali também, gente. Tudo bem? Que bom. Então, essa primeira acolhida é muito importante, tá? Então, assim, ó, manter calmo, não assustar, não comentar coisas que com certeza vai dar muita vontade na gente de comentar, mas esse monstro, não comentem nada, só escutem. Sabe por quê? Muitas vezes o abusador é o próprio pai, o próprio tio. Muitas vezes é alguém que a criança conhece. E quando ela conta, na maioria das vezes, ela não tem noção da gravidade daquilo que ela está contando, que é um crime, né, gente? Então, nós temos essa acolhida é para escutar a criança. Jamais perguntar quem foi, quantas vezes, desde quando, mas como, por que tu não contou antes? Nada disso, isso só vai piorar, certo? Então não podemos perguntar nada, tá? Nós devemos deixar a criança falar espontaneamente, certo? Lembra que é espontânea, uma revelação, ela está revelando, é um pedido de socorro. Então, escutem, certo? Calma, né? E ela vai falando o que é que nós, quando acolhemos uma criança que sofreu abuso, podemos falar. Puxa, tu és inteligente. Como tu é corajosa, que bom que tu contou para mim. Agradecer a criança, sabe? Porque essa criança tá fazendo um bem claro para ela, mas também para quantas crianças mais? Porque possivelmente o abusador, normalmente ele não ataca só uma criança, né? Então ali tá se quebrando um ciclo, certo? Então só acolhe. E algo muito importante, que a criança se sente culpada. Então, algo que a gente pode dizer é: não é culpa tua. Não é culpa tua. Tu não tens culpa. Que bom que tu me contou. Tu é inteligente. Que bom que tu me contou. Eu estou aqui para te ajudar. São esses comentários e prestar atenção naquilo que a criança está falando, né? Então, assim, jamais dizer para ela: tu tem certeza que é isso que aconteceu? Ai, tu não viu errado? Tu não sentiu errado? Tu não viu em algum filme isso? Jamais. E isso confunde a cabeça da criança. A criança, na verdade, ela fica tão confusa. Ela tá pedindo socorro. Não é hora de julgamentos, não é hora de perguntas. Vamos lá, mais outra coisa aqui. Deixa eu ver, deixa que a criança fale, né? Não falar que é crime. E é um crime, vocês sabem, né? Que é um crime. Então, jamais falar para a criança que é um crime, né? Jamais, esse criminoso. Não. Nós temos que acolher. Pensem no coraçãozinho dessa criança. Nós vamos só acolhê-la, certo? Depois é que nós vamos ver o que a gente vai fazer, certo? Não é o momento de fazer perguntas. Jamais levar a criança para a direção da escola. Não. Ela contou, ela abriu o coração para ti. Assume. Agora que a gente está aprendendo como acolher essa criança, nós não podemos levá-la para a direção da escola, certo? Nesse momento, nós devemos assumir o controle da situação, escutando e acolhendo ela, certo? Jamais nós vamos levar para a direção
sem a criança. Nós vamos contar a direção, o que aconteceu, mas sem a criança. Jamais levar a criança e dizer, conta para a diretora, para o diretor aquilo que tu me contou. Fazer a criança repetir a história. Não, esse não é o nosso papel. O nosso papel é de acolhimento, certo? E outra coisa é dizer que tá ali para ajudar ela, não prometer guardar segredo. Eu preciso te ajudar, né? Vocês podem dizer, eu preciso te ajudar. Então, eu vou contar a direção porque nós vamos te ajudar. Certo? É isso que ela tem que saber. Isso depois que ela já falou tudo, tá? Muito importante dizer, você não tem culpa. Eu tô falando de novo, porque é algo que a criança já foi visto, assim, que ela se sente muito culpada. Inclusive o adulto. Quando criança, às vezes, não conta, vai contar quando adulto, e o adulto se sente ainda, puxa, mas aconteceu isso, mas será que não é culpa minha? É algo realmente que fica na cabeça. Então, dizer isso, não, tu não tem culpa, né? Que mais? Em toda instituição deve ter um líder de proteção à criança, certo? Uma escola, uma ONG, uma igreja, uma escolinha de inglês, enfim, futebol, deve ter alguém que é responsável pela proteção a criança referente a violências e a abusos, porque é para essa pessoa que vocês vão se reportar. No caso da escola seria a direção, no caso de ONGs, de outras instituições, tem que pensar nisso e já nomear uma ou duas pessoas. Por quê? Porque quando acontece isso, quando a gente escuta, né, essa revelação, nós temos que levar para alguém. Nós não devemos contar para o nosso colega, para outra pessoa, trocar uma ideia, não. Nós devemos levar para o responsável, certo? Pela proteção à criança da instituição. E aí, essa pessoa ou essas pessoas, pode ser uma ou duas pessoas, é que vão tomar a atitude necessária. Ou seja, entrar em contato com o conselho tutelar e tomar todas as medidas. Nós não somos detetives, nós vamos só acolher, certo? É o acolhimento, é diferente de uma escuta especializada que é feita por psicóloga, não é o nosso caso. O caso aqui é apenas uma orientação quando a criança sente vontade, né? E sente confiança para contar, para fazer essa revelação espontânea que ela tá sofrendo muito, podem ter certeza. Que mais então? Deixa eu ver. Fazer com que a criança repita várias vezes. Não tem que repetir nada. Ela só vai falar nesse assunto de novo se ela quiser falar, certo? Nós não devemos jamais pedir para repetir várias vezes. Conta para fulano a mesma coisa que tu me contou. Repete de novo, quem foi mesmo? Jamais nós devemos oferecer algum presente para que a criança conte exatamente como foi o abuso. Nós não devemos pressionar. Essa criança, ela já está num nível de ansiedade, de estresse, de dor, de culpa muito grande. Então não é o nosso papel é de acolher, certo? Também jamais mostrar-se chocado, porque é um choque. Todo abuso sexual contra crianças é um choque. Então, só que nós devemos nos acalmar e não demonstrar aquele choque, certo? Outra coisa, quando for um adolescente que conta, o adolescente, a gente até pode perguntar para ele, né? Olha, eu vou precisar contar, né, para a direção da escola ou, né, pro líder que protege as crianças e adolescentes aqui desse lugar. Tu gostarias de ir, né? Eu vou contigo. Tu mesmo gostaria de ir até lá, né? Então é mais assim, o adolescente a gente pode sugerir, perguntar. Normalmente o adolescente não quer ir, tá? Normalmente ele diz, não, eu não quero ir. Ou ele pode dizer,
por favor, não conta para ninguém. Mas o caso é que nós não podemos prometer segredo, né? Então é sempre na intenção, com amorosidade, com empatia e dizer, né? Fulano, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, é o meu papel, eu tô aqui para te ajudar e eu vou fazer o possível como deve ser feito, certo, gente? Então, assim, ó, seriam essas dicas, sabe, para quando a gente se deparar com um problema desses, para quando a gente se deparar com essa dor, certo? A gente possa responder à altura, com amabilidade, com o coração, e aí sim a gente passa para a direção, para aquele que é responsável pela instituição, somente para essas pessoas. Jamais ficar falando para todo mundo. Nós não devemos expor a criança e o adolescente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu soube de tudo isso, foi realmente maravilhoso. Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Um beijo grande no coração. Muito obrigado a todos, tá? Um beijo. Tchau, gente.